Tudo que eu conquistei foi com muito esforço, muito sofrimento, muito batalhoso. O cristão é assim, a vida do cristão é assim. É choro, suor e lágrimas. Na verdade, sempre há aquela batalha. Nada do que nós conquistamos vem assim fácil e não dá para encontrar prazer no trabalho, no processo, até porque tudo realmente é trabalhoso. Quantos cristãos pensam dessa maneira? Quantas pessoas no nosso meio cristão agem desse jeito, alimentam esse tipo de pensamento? Mas será que essas palavras, essa forma de pensar, essa maneira de agir, ela tem fundamento bíblico? Hoje nós vamos desmistificar o sofrimento e vamos mostrar para você como que essa maneira de agir, essa maneira de pensar, ela pode prejudicar, atrapalhar muito o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Mas antes de adentrarmos o assunto, nós temos um recado do João Lucas para você. Fique atento. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho e também se inscreve muito para a gente chegar até o número infinito, que nem que eu falo todos os vídeos. Então, se você ouvir um vídeo, você já faz isso. Se inscreve bastante. É isso aí, dá um tchauzinho lá para o Tchau. pessoal. Tudo bem, filhão? Obrigado. Então vamos lá, em João 16:33 tem a famosa frase do nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Interessante que na parte A do versículo ele diz que está dizendo aquelas coisas para que nós tenhamos paz. Então ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que um Jesus que venceu o mundo significa para nós cristãos? Nós continuamos sofrendo. Quem não tem sofrimento, não passa por situações trabalhosas, difíceis, sofremos com preconceito, desemprego, perdas e nem sempre vemos essa vitória como total em nossas vidas. Claro, porque se nós formos olhar para as circunstâncias da vida, para as coisinhas que acontecem no dia a dia, e dou sempre aquele exemplo, se a gente olha as nossas mídias sociais ou a televisão, o noticiário, eu quero dizer, nós vemos que no mundo realmente existem muitas aflições. Interessante, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, eu venci o mundo. Lá em Romanos, Paulo vai dizer, inspirado por Deus, que nós somos mais do que vencedores. Então, diante de toda essa situação, todas essas situações que nós vivemos, que nós passamos, nós somos sim mais que vencedores, porque a vitória, ela é certa. Não significa que estamos isentos de problemas e dificuldades, mas que nós temos o mestre dos mestres que venceu o mundo e ele está conosco até a consumação dos séculos. A palavra de Deus também diz que Jesus em tudo foi tentado e em tudo ele venceu. E ele nos dá esse suporte para vencermos também as tentações, as provações. Jesus venceu tudo e nos libertou do pecado. Aliás, o pecado é o maior causador ou o causador do sofrimento humano. O mundo era perfeito, Deus fez tudo perfeito, mas quando o pecado entrou no mundo, aí o resultado está o que nós podemos ver hoje. Geralmente, as pessoas que usam essas palavras, aquelas palavras que foram ditas lá no começo do vídeo, como ai, tudo é sofrimento, tudo para mim é trabalhoso, ai, que suor, que dificuldade, nada bem fácil. Realmente, geralmente, como diz no mundo corporativo, não existe almoço grátis. Tudo vem de um processo, vem de um merecimento, mas geralmente aquelas pessoas que falam aquelas palavras, geralmente falam num tom vitimista. É diferente quando uma pessoa fala assim: olha, trabalhoso, o processo foi árduo, mas estamos aqui, estudamos, analisamos, oramos, confiamos no Senhor e conseguimos empreender, obtivemos sucesso, êxito nessa
nesse empreendimento, nessa missão. Diferente de quando a pessoa fala, a vida do crente é trabalhosa mesmo. O que eu quero dizer é que, claro, há situações onde as pessoas sofrem realmente. Como eu já disse, eu já falei aqui, sofremos com preconceito, com desemprego. Há inúmeras formas de sofrimento, ou realmente nós somos vítimas em algumas situações. Mas eu sou vítima porque realmente eu me tornei vítima, ou porque eu estou me fazendo de vítima. Pois uma coisa que eu aprendi no decorrer da vida e procuro praticar com muita ênfase o problema está aí. E o que eu posso fazer com relação a esse problema? O que você pode fazer com relação a essa situação que você está vivendo? E também me desvencilhar de situações em que eu não tenho controle. O que eu tenho controle, então eu vou pensar o que eu posso fazer. E o que eu não tenho controle? Não tenho controle, não cabe a mim ficar esquentando a cabeça com essas coisas que estão fora de controle mesmo. A chave é que se nós ficarmos na posição de vitimistas, aceitarmos o vitimismo, vamos perder muitas oportunidades e até vamos impedir o poder de Deus de agir em nós. Interessante que eu fico notando e posso analisar, observar por toda a Bíblia é que nós, seres humanos, temos o poder de impedir o poder de Deus de agir em nós. Jesus chegou em Nazaré, na cidade que ele morava, e a incredulidade daquelas pessoas fez com que Jesus não realizasse obras maravilhosas naquele lugar. Aliás, está escrito, não pôde fazer ali senão alguns poucos milagres, algumas poucas curas. A palavra de Deus está dizendo, não pôde, Jesus não pôde. Quer dizer, ele foi impedido de fazer milagre porque as pessoas não queriam receber os milagres. Estavam com o coração incrédulo. E claro, devemos tomar cuidado, porque nós podemos incorrer nesse erro também. Porque eu vejo, tratando dessa questão de vitimismo, me recordo de uma passagem em que o povo de Israel já tinha sido liberto do Egito, ele estava diante da terra prometida. E eles falaram assim, olha, aquelas pessoas que moram lá em Canaã, elas olham para nós como se nós fôssemos gafanhotos. Até aí, tudo bem. O jeito que a pessoa olha para você, como a pessoa te enxerga, não vai fazer muita diferença para você. A questão é como eles se enxergaram. Eles falaram assim, nós também somos como que gafanhotos para eles. Nós nos vemos como gafanhotos. A mentalidade vitimista, a mentalidade de gafanhoto. Então lembra, não tenha mentalidade de gafanhoto, tenha uma mentalidade de servo de Deus, de filho de Deus, porque Deus falou, vocês vão entrar e vão conquistar. Então veja como que quando nós acatamos ou aceitamos esse lugar de vitimismo, realmente nos tornamos mais vítimas, sendo que o próprio Deus, ele falou, vocês são meus amigos, meus irmãos. O próprio Jesus falou, fala lá para os meus irmãos que eu ressuscitei, eu não estou lá naquele lugar, naquele túmulo, o túmulo está vazio, eu ressuscitei, eu venci o mundo. Posso falar? É como se ele dissesse assim para nós, agora é nós, mano, é nós, sabe? Ele está falando nesse momento com você, eu tô aí, eu tô aqui, melhor dizendo, eu estou com você, é porque eu tô do outro lado da câmera, né? Então, eu estou aí, eu não consigo estar aí com você, eu, Júnior, mas Deus está com você, filho próspero. Deus habita em você. Mas eu disse que nós iríamos desmistificar o sofrimento, porque o ponto é, o processo pode ser trabalhoso, mas também prazeroso. Podemos ver alguns exemplos bíblicos, olha só Abraão, de quando ele saiu da terra dele, do pai dele, da parentela, até chegar na promessa que era que ele teria uma descendência, até ele ter um filho, passaram 25 anos. O próprio Abraão, ele não viu aquela promessa em que ele ia possuir toda a terra de Canaã. Ele não chegou a ver isso palpável, porque isso foi se cumprir depois. Como eu acabei de dizer, quando o povo saiu do Egito, foi liberto e entrou na terra de Canaã. Neste processo, ele foi tendo várias experiências com Deus. Ele foi sendo amadurecido, crescendo, tendo contato com o próprio Criador. E o processo foi sendo prazeroso para ele, apesar das dificuldades.
apesar dos problemas. Outro exemplo, o próprio Moisés. Realmente, o processo foi trabalhoso para ele, mas ele tinha o prazer de estar conversando com Deus, assim, face a face, como um amigo fala com outro amigo. Olha que maravilha. Quer mais um exemplo? O próprio Jesus. Olha a vida dele. Ele sabia o propósito, para o motivo, qual motivo ele estava aqui na terra. Ele sabia o que ele ia sofrer, mas mesmo assim ele falava: olhe os lírios nos campos, olhe os pássaros, observe os pássaros. Ele tinha tempo para parar e contemplar a natureza, conversar com as pessoas, atender os pequeninos, atender as crianças. Quantas vezes nós, pais, de repente falamos para os nossos filhos: não temos tempo para brincar. O meu filho mesmo, ele cobra de mim, e ó que eu procuro brincar bastante com ele. Ele está ali aqui enquanto eu estou gravando. Mas a gente precisa parar mesmo. Por quê? Para tornar esse processo prazeroso. Jesus é o maior exemplo disso. Se você observar os evangelhos, você vê que apesar daquela vida, aquela correria que era a vida dele, porque ele tinha um ministério muito grande, haja visto, ele parava para conversar com crianças, com viúvas, com mulheres, ele parava para conversar com pessoas que necessitavam realmente de ser ouvidas, né? Ele parava para ouvir. Isso é muito interessante. E observava, contemplava a natureza, saía de madrugada para ir para o monte, orar, para ter um momento a sós com Deus. Olha como pode ser prazeroso. Será que se a gente praticar só essas coisas que eu falei aqui, que Jesus praticava enquanto ele estava aqui no seu ministério terreno, essas coisinhas que eu falei anteriormente no vídeo, com certeza a nossa vida vai ser mais prazerosa. E o processo vai ser mais prazeroso e não vai ser só aquele sofrimento, chicotada. Essas pessoas que eu citei, esses crentes aí, personagens bíblicos que eu citei, todos eles aceitaram o chamado divino, o propósito de Deus para sua vida, para suas vidas, mesmo que a princípio não fosse o que eles queriam. Chegou um ponto que o próprio Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que pode ter uma certeza de uma coisa: se você estiver dentro da vontade de Deus, Ele pode mandar você, sabe, para no meio do fogo cruzado, numa fronteira onde está tendo guerra. Você pode ter certeza, se Ele mandou, lá é o melhor lugar para você estar. E eu tenho certeza que Deus não está aqui chamando pessoas para ir para guerra, para lugares que estão em conflitos, mas você sabe qual é o propósito, o que Deus tem falado no seu coração. E no âmbito profissional, porque eu disse que esse pensamento vitimista pode te prejudicar no âmbito profissional e no desenvolvimento pessoal. Por exemplo, eu sei, no mundo tereis aflições, e de repente você está trabalhando ali num lugar onde você não gosta, detesta. Mas se você de repente está trabalhando num lugar que você não gosta, por que não passar a gostar do que você faz? A frase é: se você ainda não trabalha no que gosta, por que não gostar daquilo em que você trabalha? Por exemplo, eu trabalhava numa loja, gostava muito, tal, mas foi passando o tempo, comecei a perceber que aquilo não era para mim, eu não estava me sentindo assim não era tão prazeroso, mas eu fiz continuar sendo prazeroso. Deus foi falando ao meu coração e eu fui, enquanto eu estava lá, fazendo com que fosse prazeroso. Por quê? Eu continuei aperfeiçoando ou adquirindo ou me atentando às habilidades que eu poderia melhorar ali naquele local. O atendimento ao público, a organização, foco, iniciativa. Continuei fazendo o meu melhor pela empresa. Uma coisa que pode ser um exemplo até no desenvolvimento pessoal, porque um está coligado com o outro, né? O desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento profissional. Eu acho muito interessante o exemplo de lavar a louça. Eu, às vezes, não quero ir lá lavar a louça, não, sabe? É uma coisa que parece que meio que... é quem gosta, né? Bom, tem gente que gosta. Aliás, eu prefiro lavar a louça do que fazer algum outro tipo de serviço de casa, né? Eu acho até interessante. Mas, às vezes, quando me dá aquela preguiça, sabe? Que não é muito bom. Para tornar o momento mais prazeroso, eu tô dando o exemplo da louça, mas isso pode ser qualquer outra coisa que você for fazer, de repente, em casa.
eu coloco um podcast, eu coloco alguma coisa para ouvir, um vídeo que fala sobre desenvolvimento pessoal ou até mesmo a palavra de Deus, aquele canal Cornélio Augusto, que é muito bom, a Bíblia falada. Então acontece que eu vejo que já está acabando a louça, mas eu queria que não acabasse tão rápido aquele momento, porque eu estou ouvindo. Então aquilo que era trabalhoso, um certo sofrimento, acabou se tornando prazeroso. Essas coisas você pode praticar, nós podemos praticar em todas as áreas da vida. Podemos encontrar o que é belo. Lembra o que Jesus fazia? Ele focava no que é belo, contemplava o belo e as coisas se tornavam mais prazerosas. Tem gente que tem dificuldade de controlar as finanças, que fala, mas eu vou ter que ficar anotando as minhas coisas, anotando tudo, isso dá muito trabalho. Mas veja a recompensa, analise a recompensa no final do mês, quando sobrar um pouco mais de dinheiro e quando você puder investir, quando você vê o dinheiro multiplicando, aumentando, rendendo. Então, você poder contemplar, isso é contemplar também o belo. Aliás, se você tem dificuldade com finanças, nós temos um curso, está aqui, vai estar aqui na descrição do canal, Educação Financeira Comportamental. Porque antes, muito antes da matemática, finanças ser matemática, ela é comportamento, psicologia. Então, acesse aí o link do nosso curso, que está com preço bem bacana, hein? Aproveita! E olha só, sabe qual é a maneira de deixar o processo bem mais prazeroso? É encontrando o seu propósito. Ou melhor, o propósito que Deus tem para a sua vida. Na verdade, não é bem o nosso propósito, mas o propósito que Deus tem para a nossa vida. Aí sim se torna o nosso propósito. O nosso propósito é cumprir o propósito de Deus. Primeira coisa, oração, perguntando para Deus. De repente você está trabalhando em um lugar que você sente que aquilo que não está de acordo com o propósito de Deus para sua vida. E você percebe isso. Eu estou falando nesse sentido, quando você percebe isso, percebe que deve sair, que deve tomar uma outra posição. Primeira coisa, oração, buscar a Deus muito mesmo em oração. Deus, uma coisa que eu particularmente, eu mudei a minha oração, porque eu ficava assim, Deus, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer não sei o que, eu quero trabalhar nisso ou naquilo outro. Parei e comecei a orar assim, Deus, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça para o Senhor? O Senhor que é o dono, o Senhor que é o Senhor. Eu sou o teu servo. E Deus começou a me direcionar a partir disso. Tem sido prazeroso, trabalhoso? Sim, mas muito prazeroso. Aquilo que te incomoda muito, causa angústia, de repente até mesmo na sociedade, é um sinal, pode ser um sinal do seu propósito. Aquilo que você faria o dia inteiro, por dias, sem ser remunerado, você gosta de fazer, sabe? Aquele trabalho, é um trabalho, mas que você gosta muito de fazer, talvez isso seja o seu propósito. O propósito costuma dar sinais. Propósitos dão sinais. As suas habilidades é um sinal de para o que você foi chamado, o seu propósito. Nós temos um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no cardzinho, o vídeo onde fala sobre propósito, como encontrar o seu propósito, enxergar, descobrir o seu propósito. Concluindo, ao praticar o que você aprendeu nesse vídeo, você encontrar o seu propósito, contemplar o que é belo, você vai perceber que vai ter uma vida mais leve, mais tranquila. E o processo vai poder ser e vai continuar sendo trabalhoso, sim, mas será prazeroso. Só para fechar o vídeo, Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas perante Deus as vossas petições, com súplica, orações e ações de graças. Então, como eu já falei aqui no vídeo, oração. Tire tempo para falar com Deus. Você pode orar em todo tempo sim, trabalhando, andando, fazendo caminhada, na academia, mas tire o tempo também para falar com Deus. Oração. E outra coisa, ações de graças. Olha como é importante. Olha como esse versículo já fala muito do que nós estamos falando aqui. Ações de graças. O que é ações de graças? Atitude de gratidão. Lembrar da gratidão.
olhar para os lírios, observar os lírios nos campos, observar as aves no céu, ser grato a Deus. Quando nós começamos a praticar a gratidão, agradecer as coisas que temos, a nossa vida com certeza se torna muito mais leve, porque nós percebemos que temos o que precisamos. Quando nós reclamamos, murmuramos, nós focamos naquilo que não queremos. Por isso a vida fica sofrimento, tristeza, ruim, aquela coisa ruim. Mas quando nós focamos na gratidão, aí temos uma vida mais leve. Espero que tenha feito sentido para você. E se fez sentido, deixa o seu like, como já foi dito aqui pelo João. Inscreva no canal, assista o nosso podcast toda quinta-feira às 20 horas. Podcast Filho Próspero, onde nós temos conteúdo muito mais aprofundado e muito bacana, que é edificante para a sua vida. Graça e paz a todos.